Olá, galerinha Dascalos, tudo bem? Tudo ótimo? Professor Josi, Literatura Brasileira, equipe Dascalos. Tema desta nossa aula, o Barroco Literário no Brasil. Vamos então discorrer sobre quais os pontos principais para organizar o seu estudo no Barroco Literário Brasileiro. Gente, vamos relembrar aqui que aqui no Brasil, esse desenvolvimento da literatura barroca se dá no século XVII. Estamos ainda no segundo século da nossa colonização. Ok? Então vejamos, aqui nós não temos uma literatura brasileira ainda, mas uma literatura que é feita no Brasil, colônia, certo? Neste período foram dois autores que foram registrados seus documentos no século XVII. Gregório de Matos Guerra, primeiro autor, está aqui, baiano Gregório de Matos Guerra, e o autor jesuíta, missionário, Padre Antônio Vieira. Autores com características diferentes, autores com modos de escrever diferentes, eles fazem um uso distinto da estética barroca. Mas qual é este uso? Justamente nesta definição que darei agora está o cerne da literatura barroca. Para estudá-la, nós precisamos conhecer o cultismo e o conceptismo, ok? Conhecendo essas duas técnicas de escrita, nós já estamos inseridos no estudo do barroco literário no Brasil, ok? Cultismo e conceptismo. O cultismo é uma forma de escrita, uma maneira de estruturar o texto, na qual valoriza-se mais a palavra, valoriza-se mais o modo de escrever. Quando eu digo isso, estou me referindo ao uso excessivo de figuras de linguagem. É um texto rebuscado. Por outro lado, o conceptismo não está relacionado à valorização do ato de escrever, mas ele tem seu maior impacto no ato de falar. O conceptismo está relacionado à oratória, às ideias organizadas para o convencimento, ok? Por isso, o conceptismo estará relacionado ao sermão, ok? Ao convencer, ao poder de falar. Então, podemos de uma maneira mais simples dizer que o conceptismo é uma espécie de brincar com as ideias, enquanto que o cultismo é uma construção onde brincamos com as palavras. Cultismo, brincadeira com as palavras, conceptismo, uma brincadeira com as ideias. Mostrarei para vocês agora dois textos, um do Gregório de Matos, outro do Padre Antônio Vieira, para que, por meio deles, possamos diferenciar e conhecer essas duas técnicas barrocas, o cultismo e o conceptismo. Portanto, acompanhem comigo o primeiro texto. Trouxe para vocês aqui um soneto de Gregório de Matos, intitulado Desenganos da Vida Humana, Metaforicamente. Uma característica deste autor é que os seus sonetos costumam ter títulos grandes, como é o caso deste aqui. Aqui eu tenho uma espécie de conselho sobre a vaidade. Vamos acompanhar aqui a leitura. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe a rasta presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galhota empavesada, sulca ufana navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, talentos preza. Mas ser planta, ser nau, ser rosa, vistosa, de que importa se aguarda sem defesa, penha a nau, ferro a planta,
tarde a rosa. Última estrofe. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa. Agora sim. De que importa se aguarda sem defesa, penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa? Bom, é um soneto complicado. Nossa compreensão inicial, agora em pleno século XXI, meu Deus, é difícil compreender isso aí. Mas vamos observar aqui atentamente. Eu estou falando sobre a vaidade. É a vaidade, Fábio. Fábio é o meu vocativo, né? O sujeito. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa. Eu desloquei a posição ali do sujeito, imprimindo a utilização de uma figura chamada o hipérbato. Outra coisa, eu tenho aqui a presença, ó, a vaidade é rosa, a vaidade é planta, a vaidade é nau. Quando eu digo a vaidade é rosa, a vaidade é planta, a vaidade é nau, estou fazendo uma comparação subjetiva. Localizo ali uma metáfora. Outra coisa, vamos observar aqui, púrpuras mil com ambição dourada. Poxa vida, púrpuras mil, eu já detecto a presença de uma hipérbole, né? E de um modo bem sutil, eu tenho aqui embaixo, aqui, ferro a planta. Ferro a planta, eu tenho escondidinho ali uma metonímia. Afinal de contas, o ferro é o material que eu uso para cortar a planta, né? Ferro a planta. Mas eu não falei machado, não falei foice, não falei faca, eu falei ferro. Então, o material passa a ser o machado, a foice, a faca, o facão. Mas o ferro é a matéria que compõe parte desse aço, né? Então, a matéria pelo material, o material pela matéria, tem uma metonímia. Percebam o seguinte, o uso excessivo de figuras de linguagem, um vocabulário muito pomposo, isso é típico do cultismo. O próximo texto, nós temos aqui um trecho do Sermão de Santo Antônio aos Peixes. É um texto do Padre Antônio Vieira. Vou ler um trechinho para vocês. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores. Vamos circulando aí. Sois sal da terra, vós sois sal da terra. Deixa eu pegar o marcador aqui. Vós sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Ou porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, não a querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra, ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo. Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é isso tudo verdade? Ainda mal. Olha só que coisa interessante, né? Deixa eu só achurar. Não é isso tudo verdade? Qual pode ser a causa dessa corrupção? Gente, nós estamos diante de um texto que foi escrito depois. O sermão, ele é uma linguagem oral, né? Ele é impactado pelo momento que ele é pregado. E, obviamente, isso foi escrito depois. Padre Antônio Vieira sentou para escrever seus sermões, foi lembrando daquilo que ele falou. Ele mesmo admite, no seu ato de escrita, que, ao escrever, ele perde um pouco do teor do que foi a fala, a oratória. Porque durante a fala somos impactados pelas pessoas que estão ouvindo, né? Elas também são um ponto de destaque em como será esse discurso. Eu tenho que saber para quem eu estou falando, a energia daquele momento da sua fala. Isso é perdido quando o sermão é transcrito, né? Mas
foi transcrito para permanecer aí como registro, né? Aqui vocês observam o uso de perguntas que são devolvidas ao público, a repetição de palavras, né, para construir um determinado comportamento, né? O sermão, ele tem sempre esse viés aí baseado nos trechos bíblicos, né? O padre Antônio Vieira acaba convencendo a prática ou uma conduta para os ouvintes sobre o texto que ele discursou, né? Isso ele fazia muito bem. É o que nós chamamos de lábia, né? Padre Vieira nos trouxe a lábia, né? E levou o açúcar, como mais tarde vem aí ironizar o Oswald de Andrade, ok? Então nós temos aqui não uma preocupação com a palavra escrita, mas sim uma preocupação com a palavra dita, falada, ok? Então, vamos deixar claro o seguinte, as duas técnicas barrocas que você precisa estudar são o cultismo e o conceptismo. Tá? Mais ligado ao cultismo está o nosso poeta Gregório de Matos. E mais ligado ao conceptismo, o padre Antônio Vieira. Ok? É isso daí. Um fraterno abraço. Valeu!